Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Olá para você que me assiste. Hoje o assunto do meu comentário vai ser para tentar desmistificar algumas crenças sobre o Espiritismo. Não propriamente sobre a sua filosofia, mas sim sobre o que pensam erradamente sobre, por exemplo, o Centro Espírita, sobre o Passe Espírita, enfim, sobre a confusão entre Espiritismo, Umbanda, Candomblé, Macumba, enfim, sobre alguns assuntos que causam confusão na cabeça das pessoas que desconhecem verdadeiramente sobre esses assuntos. Pois se você quiser conhecer um pouco mais sobre esses assuntos, independentemente de você ser ou não espírita, então não saia daí. E com esse preâmbulo, digamos assim, estou iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo, como sempre faço, aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há 9 anos e meio. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na Rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Mas antes de iniciar propriamente dito o meu comentário de hoje, como sempre faço, eu peço a você que se gosta do programa, que se inscreva no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo para que possamos levar o aspecto doutrinário, os preceitos e principalmente a lógica espírita para muito mais pessoas. E também não esqueça de ativar o sininho para receber notificação, o sininho que aparece aí no rodapé da sua tela, para receber notificação assim que sair vídeo novo. Aí o programa Palavra Espírita também pode ser assistido pelo YouTube, Programa Palavra Espírita, e lá na página do programa no Facebook. Dito isto, agora sim inicio o meu comentário de hoje falando sobre o Centro Espírita. Você sabe o que acontece e que você vê durante, por exemplo, a oração que inicia, que abre os trabalhos? Você sabe o que acontece no momento da palestra doutrinária? Durante os passes, enfim, tudo o que acontece nos bastidores, digamos assim, enquanto se desenrolam as atividades? Talvez você não saiba, até nem tem obrigação de saber, mas enquanto as atividades no mundo material, este que nós estamos, são executadas pelos trabalhadores e trabalhadoras da casa e que você vê, simultaneamente a esses trabalhos, repito, que você vê, os bons espíritos no mundo espiritual que você não vê, também trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, em prol daquelas pessoas que, talvez até assim como você, vão lá em busca de respostas para as suas aflições, em busca de conforto, enfim, em busca de algum tipo de ajuda. O Centro Espírita, além daquela construção material, às vezes muito humilde, que você vê, é, na verdade, um grande ponto de luz que acolhe espíritos, muitos deles perdidos nos seus mais variados aspectos e que muitas vezes são levados
tal qual nós levamos alguém para um hospital, ou vão lá por sua livre e espontânea vontade se socorrerem em busca de paz e esclarecimento. É, digamos, para me fazer entender melhor, um pronto-socorro espiritual. Toda casa possui uma segurança espiritual do ambiente por parte da espiritualidade maior, que, diga-se de passagem, não possui religião. Proteção esta que visa proteger possíveis ataques de espíritos atrasados, espíritos ainda perdidos na ignorância espiritual. Gente, já que eu falei que os espíritos superiores não possuem religião, deixa eu esclarecer melhor. Os espíritos mais evoluídos não possuem religião porque religião é algo inventado pelos homens, ou seja, é algo pertinente aos espíritos inferiores, que somos, aliás, todos nós, que ainda damos muita importância para os rótulos. O que os espíritos superiores, os espíritos evoluídos têm, e de sobra, e é o que nos falta, e é muita religiosidade. Ou seja, a maioria de nós, seres encarnados neste planeta escola de almas chamado planeta Terra, tem uma religião. E muitas vezes brigam e até matam por ela. Mas não tem, ou tem muito pouco, é religiosidade, que é a vontade de fazer o bem sem necessidade de ser desta ou daquela religião. Mas voltemos à casa espírita. Uma coisa que é característica da casa espírita é a sua simplicidade. Simplicidade esta própria das primeiras casas do cristianismo, lá nos seus primórdios, ou seja, com uma total ausência de imagens, paramentos, símbolos, rituais, sacramentos ou quaisquer manifestações exteriores criadas pelos homens. Por exemplo, casamento, batizados e outros rituais. Uma coisa que muita gente pensa e que assusta, principalmente aquelas pessoas que nunca foram a uma casa espírita, a um centro espírita, digamos, é que uma vez lá dentro, elas verão, essas pessoas, verão espíritos baixando, como se diz na gíria. Infelizmente, até hoje, passados mais de 160 anos do aparecimento do espiritismo, lá no nem tão longínquo assim, ano de 1857, ou seja, apenas um pouquinho mais de um século e meio, se comparado com religiões tradicionais, que são milenares, é que muita gente não vai à casa espírita porque pensam que lá vão ver espíritos. Mas afinal, tem ou não tem espíritos na casa espírita? Claro que tem. Mas são espíritos incumbidos das mais variadas tarefas. Inclusive, tem espíritos que são encarregados da proteção da casa, para que não ocorram ataques magnéticos, digamos assim, e eles formam em volta dela, da casa, um elo de proteção fluídica. Essa proteção é necessária para que o equilíbrio fluídico positivo possa ser mantido, sem afetar as tarefas voltadas para o bem, ali desenvolvidas tanto nos desencarnados que ali estão albergados, como também dos encarnados que procuram a casa espírita em busca de esclarecimento e consolo espiritual. Outra coisa importante a dizer é que uma casa espírita não se limita, espiritualmente falando, ao espaço físico que nós, do lado de cá, enxergamos. Na verdade, ela, na dimensão espiritual, é muitas vezes maior do que o seu tamanho físico que enxergamos aqui do lado de cá com os olhos do corpo.
E à noite, depois de terminados todos os trabalhos, quando os médiuns dormem, ou melhor, os corpos dos médiuns dormem, os seus espíritos emancipados, ou seja, desprendidos dos seus corpos materiais que dormem, os trabalhos continuam. Agora na outra dimensão, na dimensão espiritual, em prol, em auxílio agora dos espíritos necessitados, tanto de espíritos desencarnados como de espíritos encarnados, agora desprendidos do corpo físico, enquanto o corpo físico, repousa em uma cama no mundo material. Em suma, o trabalho é incessante, contínuo e permanente. A bem da verdade, esses espíritos fazem, digamos assim, a segurança das casas espíritas, como há também espíritos amigos e protetores em uma igreja católica, onde esteja sendo rezada uma missa, em um culto evangélico, em uma mesquita muçulmana, em uma sinagoga, enfim, em qualquer lugar onde as pessoas estejam reunidas em torno do bem e com o pensamento elevado. Em todos esses lugares existem sim espíritos imbuídos no bem, que trabalham e protegem essas casas de acolhimento de encarnados e desencarnados. Gente, aliás, eu já disse isso há pouco, mas repito novamente, os espíritos superiores não possuem e nem têm preferência por nenhuma religião. Isso é coisa de nós humanos. O que interessa para eles é ajudar, é fazer o bem. Ponto. Bem, dito isto, agora vou abordar alguns mitos que também, por desconhecimento, foram criados em torno do Espiritismo. E como esclarecendo uma coisa que muitas pessoas confundem por não saberem o que é uma coisa e o que é outra. Por exemplo, Espiritismo, espiritualismo e kardecismo. O que significa cada um desses termos? Todos significam a mesma coisa? Vou começar pelo Espiritismo. Espiritismo é uma doutrina, ou melhor dizendo, são revelações, melhor ainda, são verdades trazidas pelos espíritos superiores, que foram compiladas, apenas compiladas por um professor, cientista e escritor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, que para formatar em livros essas verdades, adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Repito para ser bem claro, Kardec apenas compilou, apenas agrupou por assuntos as muitas verdades trazidas pelos espíritos através de outros médiuns. Aliás, e isso é uma coisa que talvez muitos espíritas, inclusive, não saibam, é que Kardec, como ele próprio afirmou, não era médium. Repito, não era médium, e sim se utilizava, aí sim, de outros médiuns para, em não sendo médium, ter maior isenção para formular o espiritismo de forma sistemática como o fez. Mas voltando ao que eu ia dizer sobre a palavra espiritismo. A palavra espiritismo foi criada por ele, por Allan Kardec, exatamente para especificar o conjunto das verdades, das ideias reunidas e sistematizadas por ele, Kardec, e também para diferenciar dos muitos espiritualismos existentes na época. E já que eu falei em espiritualismo, o que é espiritualismo? Pois espiritualismo ou espiritualista é aquele que
acredita na existência da vida após a morte. Aqui um esclarecimento é o seguinte: todo espírita é espiritualista, porém nem todo espiritualista é espírita. Deu para esclarecer melhor? Por exemplo, o budista. O budista é espiritualista, mas não é espírita. O budista, como o próprio nome está dizendo, segue os ensinamentos de Buda. O budista não somente acredita em vida após a morte, como também acredita na reencarnação. Portanto, o budista é espiritualista, mas não é espírita. Deu para entender? E, finalmente, o termo kardecismo ou kardecista. Se você chama assim e quiser continuar chamando os espíritas de kardecistas, sem problema nenhum. Mas esses dois termos não existem, ou melhor dizendo, existem, mas por desconhecimento de quem os pronuncia. Para tentar explicar melhor, vamos voltar ao budismo. Quando você diz que alguém é budista, você está dizendo que aquela pessoa, como eu já disse antes, segue os ensinamentos trazidos por Buda. E na doutrina espírita, quem trouxe os preceitos, as verdades contidas nela? Foi Kardec? Não, foram os espíritos. Por isso se diz espiritismo. Então, quem segue os ensinamentos e as verdades trazidas pelos espíritos é porque é espírita e não é kardecista, pois que Kardec apenas compilou, sistematizou o que nos foi revelado pelos espíritos. Não sei se eu me fiz entender, mas se você quiser chamar alguém espírita de kardecista, é uma redundância, tudo bem, mas não tem problema absolutamente nenhum. Outra confusão que os espíritos, que as pessoas, também fazem, e creio francamente que não seja por má fé, mas sim por puro desconhecimento, é a confusão sobre o significado das palavras espiritismo, umbanda e candomblé. É tudo a mesma coisa? Pois não é. O que elas têm em comum é que todas as três são espiritualistas, ou seja, acreditam na sobrevivência do espírito e também acreditam em reencarnação. Mas as semelhanças param por aí. Outra coisa para finalizar, pois o tempo em televisão é contadinho. O espiritismo faz trabalhos e adivinha o futuro? Eu poderia encerrar com uma resposta curta e definitiva. Não. Mas, como a produção me sinaliza que ainda tem um tempinho, então vamos esclarecer. É o seguinte: muitas pessoas acreditam que o espiritismo faz trabalhos como despachos, porque confundem espiritismo com religião de matriz africana, como Umbanda e Candomblé, por exemplo. Gente, como diria o filósofo caipira, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Cada crença tem a sua forma e nenhum errado, desde que seja para o bem, desde que seja para voltar-se, ligar-se à divindade, e também desde que não fira as leis divinas. Cada religião tem a sua forma, tem o seu procedimento, seja com uma missa para o católico, seja como um culto para o evangélico. Enfim, cada religião tem a sua forma de se ligar com Deus. E no Espiritismo, essa forma de se ligar à divindade é através da prece, das energias da prece. A prece, a oração, para o espírita, é aquela que parte do fundo da alma, que é a energia mais poderosa. Aí outra coisa a respeito da prece. Não confunda reza com prece, com oração. Rezar
repetir palavras decoradas ou repetir palavras escritas por outro. Já orar é expressar ou manifestar através do coração palavras que nascem do íntimo de quem ora. Portanto, não confunda rezar com orar, ou seja, não confunda reza com prece. E também não confunda espiritismo com umbanda, quimbanda e nem com candomblé. Repito, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Gente, esses eram apenas alguns, outro dia trago mais, alguns esclarecimentos que eu gostaria de fazer a propósito de tantos disparates, de tantos desconhecimentos, de tantas inverdades que eu vejo principalmente no YouTube a respeito do Espiritismo. Outro dia trago mais alguns esclarecimentos a respeito desse assunto. E se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa a respeito do Espiritismo, nos escreva, postando a sua dúvida lá nos comentários, na página do programa Palavra Espírita, lá no Facebook. E agora sim, para finalizar, um médico e palestrante espírita de Belém do Pará, doutor Alberto Almeida, ele separa, digamos assim, o espírita perante o espiritismo em 4 estágios que são os seguintes: eu e o espiritismo, eu no espiritismo, o espiritismo em mim e o espiritismo através de mim. E você que está me assistindo e que é espírita, em qual estágio você acha que está? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.